coisas que a gente aprendeu errado, né, com o aeróbico. Então já clica no gostei, se inscreve no canal. O Floquinhos pediu para fazer esse vídeo porque ele gosta de passear todos os dias e ele quer que a gente ressalte isso para todos os cachorrinhos também terem os seus donos, né, junto nesse passeio. Então, vamos começar. Primeiro de tudo, tá? O aeróbico atrapalha ou não atrapalha a hipertrofia? Então essa é uma das coisas que você aprendeu errado, provavelmente, sobre o aeróbico. O aeróbico, ele não tira a sinalização do treinamento. Então você entende que quando você faz força, quando você leva o seu treino até a falha, que eu já expliquei no canal como é que você deve treinar até a falha, lembra de procurar dentro do Twin Mais Tema quando tiver qualquer dúvida. Treinar até a falha é fator primordial para o seu resultado. Você libera algumas coisas, cria alguns mecanismos dentro do seu corpo, via AMPK, via mTOR, que a gente não precisa detalhar nesse vídeo aqui, mas tem vídeo no canal. E você consegue hipertrofiar. E o treinamento aeróbico não tira essa sinalização. Então não tem por que atrapalhar a hipertrofia. Ou seja, não tem influência negativa. Aí alguém vai levantar a mão e falar assim, não, tudo bem, Leandro. Não tira a sinalização. Mas fazer aeróbico não é catabólico? Outra coisa, então, que você aprendeu errado. O que é catabolismo e o que é anabolismo? Catabolismo, diminuição de molécula maior para menor, onde a diferença eu uso como energia. De novo, eu tenho uma molécula grande e ela vai ficar pequena. E essa diferença eu uso como energia. Portanto, você perder gordura corporal é um processo catabólico. O que é um processo anabólico? É um processo onde você tem uma molécula menor e para retenção de energia, ela aumenta de tamanho. O ganho de massa muscular é um anabolismo? Sim. Ganhar gordura corporal é um anabolismo? Sim, porque você está pegando uma molécula menor e está transformando ela em maior para retenção de energia. Então quando você fala que o aeróbico ele é catabólico, sim, ele é catabólico, né? E, inclusive queremos catabolismo, só queremos no lugar certo, gordura. Então vamos refazer a pergunta. Não gera um catabolismo na massa muscular? Não, não gera, tá? Por quê? Porque o catabolismo muscular ele é algo muito mais complexo. Então, você vê que pessoas que têm a massa muscular bem consolidada, às vezes até para de treinar, fica doente e não perde tudo. Leandro, eu perco tudo. Então é porque essa massa muscular não é sua ainda. Ela é uma hipertrofia que a gente chama de sarcoplasmática. Sarco é músculo, plasmática é líquido. Então você está jogando líquido dentro da sua musculatura e isso é bom, porque também dá volume. Só que a hipertrofia miofibrilar, miomúsculo também, fibrilar, fibrila, fibra, ela é muito mais sua, é muito mais difícil você perder. Esse catabolismo, esse canibalismo, né, na sua massa muscular, ele é muito difícil de acontecer a nível de fibra. Normalmente é a nível de plasma. Bom, entendendo isso, o aeróbico ele não vai tirar a sua musculatura. Agora, lógico, né, eu falei disso no meu curso que ensina como montar uma dieta do zero. Você tem que considerar o aeróbico como um gasto energético e você tem que comer para repor esse gasto. Então, por exemplo, estou trabalhando com um aluno da consultoria que ele não consegue comer mais do que aquilo. É conveniente que eu dê aeróbico para ele, sendo que ele quer fazer um bulk? Não, não é conveniente, porque aí ele vai ficar estagnado. Agora, se ele dá conta de comer, e olha, a maioria dá conta, desde que faça boas intervenções ali, troca sólido por líquido, coloca alimentos de digestão mais fácil, o aeróbico vai muito bem, certo? Mas às vezes não me convenceu ainda. Então, outra coisa que você aprendeu errado. O aeróbico, ele pode ser anabólico. Aí, Leandro, você tá zoando com a minha cara? Não, não tô. Por que eu tô zoando? Tô zoando. Tô fazendo vídeo, tô zoando com a sua cara? Não. Por quê? Quando você começa a comer bastante carboidratos na dieta, etc., a sua insulina ela piora o funcionamento. E a insulina é o hormônio mais anabólico do corpo. Não do músculo, é verdade. Do músculo é a testosterona, os andrógenos. Mas é o mais anabólico do corpo. Só que ele também é um hormônio lipogênico, lipogordura, gênico, geração, acumuladora de gordura. Agora imagina assim, ó, eu tenho que desempenhar um trabalho aqui de anabolismo muscular, onde a insulina vai participar. Só que eu posso fazer com isso aqui de insulina ou com isso aqui de insulina. Né? Com esse tantão grandão de insulina, eu tenho mais chance de ganhar gordura. Ou seja, quem é mais sensível à insulina, ou seja, liberou um pouquinho para fazer o trabalho, vai ter um desempenho melhor, vai ter um bulk mais limpo. Então, como é que eu melhoro isso? Como é que eu melhoro a sensibilidade à insulina? Né? O pessoal pergunta muito isso na caixinha de perguntas do Instagram que eu abro todo dia, @LeandroTwin. Pode mandar a sua lá, tá aberto. Galera, vocês conseguem melhorar isso com carboidratos de baixo índice glicêmico, beleza. Você consegue isso numa dieta low carb, numa dieta hipocalórica. Mas como é que você vai fazer um bulk com uma dieta hipocalórica? Entende?
Então a dieta hipercalórica, automaticamente ela piora a insulina. E o que vai ajudar a segurar? O exercício. Mas aí você não consegue fazer, eu fazia 4 exercícios de peito, eu vou fazer 18 de peito. Não vai, porque você vai entrar em overtraining. Então você vai treinar musculação tudo que dá e vai complementar com o aeróbico. Não está convencido ainda? O aeróbico, ele melhora o seu desempenho cardiorrespiratório. Então, por exemplo, você vai perceber isso muito em costas e em perna. Você vai fazer um agachamento, um levantamento terra, uma remada curvada, e aí você percebe que o seu coração e seu pulmão, o coração tá... e você tá hiperventilando, né? Agarrando aquele objeto cilíndrico, você ficou eufórico, o coração bateu mais forte. Não é isso que acontece? O objeto cilíndrico, logicamente, é a barra, não é? E fazer força com a barra. Beleza. Se você tem um condicionamento cardiorrespiratório melhor, que você vai conseguir fazendo aeróbico com intensidade, você vai ter uma hipertrofia melhor, porque isso pode ser um gargalo de treino. Você pode limitar o seu desenvolvimento porque a musculatura não está chegando até a falha. O coração e o pulmão estão limitando. Isso é muito ruim. Então essa melhora de VO2 máximo é muito importante, certo? Então coisas que você aprendeu errado com o aeróbico, mas que agora você já aprendeu certo, entendeu a importância dele em bulk, em cut, etc. Beleza? Eu vou deixar a indicação agora de um vídeo aqui sobre grandes mitos, tá, da musculação. E quando eu falo grandes mitos, são coisas que provavelmente você acredita. E isso está te atrapalhando, ou limitando o seu desenvolvimento, ou restringindo a sua vida. Você pode fazer isso que não tem problema e você não faz. Então dá uma conferida aqui. Vendi bem o peixe, hein?